Pastor, tem como evitar a frustração na minha vida? Fala para o irmão do lado, tem. Fala assim para ele, primeiro passo para evitar a frustração na tua vida é jamais se compare. Mas amados, eu falo uma frase faz alguns anos, que não existe competição para quem é original. Amém? Agora, existe uma diferença enorme entre saber essa frase, colocar na rede social e vivê-la. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque a comparação está presente na nossa vida desde que a gente era criança. Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós comparávamos nossos pais com os pais dos outros. Quem queria ser filho de outro pai? Quem queria ser filho do tio quando você era criança? Porque o tio sempre foi mais massa, é ou não é? Nós comparávamos a nossa lancheira com a lancheira dos outros. Olha, minha lancheira do Spectroman. Quem lembra disso? Quem não sabe o que eu estou falando? Vocês não têm cultura. Spectroman, gente. Bisavô do Jaspion. Né? Comparávamos nossos brinquedos. Olha, eu tenho um lango-lango. Tô nem aí, eu tenho um fofão. Quem lembra do fofão? Quem já abriu o fofão pra ver se tinha um crucifixo ao contrário? Né? O fofão era do inferno, cara. Você nunca viu o fofão andando atrás de você assim, ó? Eu não vi também. Mas vamos lá, a gente comparava, só que graças a Deus, viramos adolescentes e parou a comparação. Não é verdade? Não. Comparávamos nosso corpo com o corpo dos garotos do lado. Na minha época eu queria ter bigode. Até hoje, nem cabelo eu tenho, cara. Imagina, eu queria ter bigode. O meu filho de 18 anos tem muita barba, eu não tenho. Eu queria ter bigode e eu fazia força. Não saía. Olhava pros caras do lado, os caras com o bigodinho, parecia que tinha engolido uma andorinha. Como, cara? O que você come? Onde você mora? Né? Comparávamos nossa roupa com os outros. Eu já tive cabelo, tá? A gente comparava cabelo. Você lembra o que você queria ser quando você era adolescente? Eu queria ser o Roy dos Menudos. Quem lembra dos Menudos? Quem não lembra? Quem não sabe o que eu tô falando? Estão perdendo nada. Menudos. Fala pro irmão do lado. Não se reprima. Esse era top. Mas vamos lá. E eu sou um cara sério, hein? Comparávamos tudo. Aí chegamos na fase adulta e parou a comparação, né? Não. Comparamos a profissão, o salário, a casa, o carro, o físico, a família, os filhos. Você já percebeu que os filhos dos outros são mais educados que o teu? Você vai numa festa, quebrou um prato. É meu filho. Aí você olha pro filho do amigo. Tem uma mesa de brigadeiro no lado, eles estão assim. Dad, can I eat? É em inglês ainda. Fala. Amado, por que os filhos dos outros são mais educados que os nossos? Posso te dar uma dica? Posso? Não existe filho mais educado, existe filho mais ameaçado. É tipo assim, antes de ir pra festa, o pai fala, moleque, eu te pus no mundo, posso te tirar dele. Então, vai ver um brigadeiro, não come. Quem souber ameaçar melhor, a criança é mais educada. Mas tem hora que você fica mal. Você vai e você fala, como é que pode? Como é que a criança é tão educada? O meu não é. A gente compara. E aí compara a influência e por aí vai. Amados, não tem fim esse assunto. O detalhe é que se você não fechar a porta para comparação, ela vai acabar com a tua felicidade. Abra comigo em Lucas 15. Vocês já sabem desse texto. Eu vou só fazer um panorama aqui, versículo 25. Vocês conhecem a história do filho pródigo, amém? Quem é o filho pródigo? Um menino, o filho mais novo de uma família, que vai pro pai, pede o dinheiro, a parte da herança, sai, gasta tudo, tá passando fome, lembra, caramba, meu pai, se eu for trabalhar para ele, eu vou viver melhor do que aqui. Volta para casa, pede perdão pro pai, e ele tá ali. Vocês conhecem a história, amém? Nesse momento, acontece isso, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, vi o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, o senhor que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Até aí.
O que a gente aprende com esse texto bíblico? Que o irmão mais velho não estava querendo falar sobre a sua obediência, ó, como eu sou bom, como eu sou obediente. Ele estava estabelecendo uma comparação. E toda vez que você se compara, essa comparação te cega para algumas coisas. Vamos ver o que cegou para ele, o que cegou na vida dele? Estão aqui comigo? A comparação, primeiro, repete comigo. O cegou para o arrependimento do irmão. Vamos lá, o irmão mais novo tomou uma atitude errada? Sim. Pisou na bola? Sim. Mas voltou, gente. Se arrependeu. Caramba, o cara está sofrendo, o cara volta para casa. Mas o irmão dele, mais velho, não conseguiu ver. Por quê? Porque a comparação, ela gera rebelião no coração. E uma vez que o coração é contaminado, você não consegue ver o lado bom de uma história. É por isso que famílias se separam, de igrejas se dividem, sócios rompem sociedades. Geralmente a comparação não consegue ver o lado bom de uma história. Segunda coisa, repete comigo, a comparação o cegou para a festa da família. O pai estava triste? Acredito que sim. Ele não estava feliz com a situação, por mais que ele deu a parte da herança, ele não estava feliz. Mas ele não parou de trabalhar. Eu vejo um pai produtivo, trabalhando, mas triste. O irmão mais velho estava vendo isso. Só que parece que o coração dele estava cauterizado, porque quando o irmão mais novo volta e o pai se alegra, ele não consegue se alegrar. E essa é uma característica de pessoas que se comparam. Qual? Elas não conseguem ver a alegria de quem está no seu lado. Amado, você conhece pessoas assim, que não importa o que você faça, não importa o que você compre, sempre tem algo de errado naquilo, sempre o delas é melhor? Se você é alguém que não consegue se alegrar com a alegria de quem está no teu lado, cuidado, que o bichinho da comparação pode ter te picado. Amém? Quem me lembra isso? Os irmãos de José. Os irmãos de José, por comparação, venderam ele, e aí falaram para o pai o quê? Pai, um bicho comeu. Estou parafraseando aqui total. O pai, quando pega a roupa do filho, Gênesis 37, versículo 33, a Bíblia diz, ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Se você ver essa Bíblia, a Bíblia fala aqui, se você ler na sua Bíblia, que ele lamentou o filho por... Cara, os irmãos de José preferiam ver o pai triste do que feliz, contando que isso era uma mentira. Igual o filho mais velho da história que nós estamos falando aqui. A ideia era mais ou menos assim: pai, prefiro o senhor triste com a perda do meu irmão do que alegre com a volta dele. Terceiro toque, repete comigo, a comparação o cegou para os laços familiares. Tem uma hora que ele fala assim: pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho... gente, quem era esse teu filho? Irmão dele. Será que ele não lembrava? Lembrava. Mas sabe qual é a questão? Olha para mim. A comparação, ela faz com que vínculos sejam quebrados e alianças sejam corrompidas. Então, às vezes, as pessoas começam bem e quando entra a comparação, famílias se dividem. Estão aqui? E é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Porque tem hora que Deus vai levantar alguma pessoa do teu lado e não é a tua hora. Nós estávamos falando sobre isso. Existe o tempo de cada um. Amém? E se a gente não cuidar, nós vamos acabar sofrendo. Mais um toque. A comparação cegou para aquilo que já era dele. Uma hora o pai olhou para o filho e falou assim, Lucas 15, 31. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, mais forte, tudo que é meu, caramba, cara, tudo que é meu é teu. Está se comparando por quê? Então, a parte perigosa é porque a comparação, ela anda de mãos dadas com a insatisfação e a cobiça. Então, não importa o que você tenha, você fica insatisfeito e sempre quer mais. E o que acontece? Isso te faz perder o que você já tem. O que fez Adão abrir mão do jardim e ficar só com a árvore que não podia? O que fez Davi deixar a família dele e ir atrás da mulher que não era dele? Qual foi o resultado? Adão conseguiu a árvore? Conseguiu. Perdeu o quê? O que já era dele, o jardim. Davi conseguiu a mulher? Conseguiu. Mas o que ele perdeu? Primeiro o filho dela e a paz na casa. Então aqui, amados. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 1:19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então é o primeiro passo. Tem como evitar a frustração? Tem. Não se compare.
Você é único. Deus colocou coisas na tua vida. E, amado, se você entender o que Deus colocou... Por isso que eu falei, olha aqui, que a cruz é exata do tamanho dos teus ombros. Se ela está pesada demais, você está carregando a cruz de alguém. Porque a sua cruz tem que ser leve. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: vai ter dificuldade? Vai. Mas, cara, esteja sorrindo. Você tem que entender a diferença de felicidade e alegria. Eu sou um cara extremamente feliz. Eu sei de onde eu saí, eu sei o que Deus tem feito, mas nem todo dia eu estou alegre. Há uma diferença. Felicidade é o que eu vivo, eu sou feliz. Alegria depende de circunstâncias. Mas o choro dura uma noite, daqui a pouco melhora, estou melhorando. Amém? Mas vamos lá, isso não... Tem gente que vive numa gangorra. Um dia tá feliz, vou conquistar o mundo. No outro dia não quer sair da cama. Pastor, vem orar por mim, eu estou em depressão. Calma lá, cara, ontem você estava bem. Amém? Eu sei que existem situações químicas que precisa de médico, eu sei. Mas tem gente que é uma gangorra. Um dia tá bem. Quero pregar, pastor. Me manda pro lugar mais difícil do mundo para pregar. Disney. Me manda para as missões. No outro dia, tá lendo a Bíblia? Que Bíblia? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, amém? Não se compara. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o segundo passo. Tenho tempo? Vai dar certo que eu tenho. Vamos lá.